Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, participando na igreja do UNASP São Paulo, de mais uma vigília de poder. Já estivemos aqui em outras ocasiões. Muito obrigado mais uma vez ao pastorado da igreja, na pessoa do pastor e amigo Gilson Grittner. Durante muitos anos trabalhamos juntos, lá em Curitiba, e agora estamos aqui em São Paulo, durante alguns anos também. E muito obrigado também pelo convite que nos fez para estarmos aqui representando a Casa Publicadora Brasileira, junto aos outros colegas que já falaram aos irmãos nessa noite, pastor Michelson Borges e também o pastor Vinícius. Nosso tema nesse momento, queridos irmãos e amigos, será como estar cheio do Espírito Santo. Ele também é comumente chamado de batismo do Espírito Santo. E para tanto eu inicio com o texto do livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 até o verso 9. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão conosco, aqueles que nos ouvem, nos acompanham desde as 18 horas, e estarão conosco até mais tarde, quando terminarmos essa vigília sobre o Consolador, o Espírito Santo, podem acompanhar conosco se desejarem então, Ezequiel 47, versículos 1 a 9, tá bem? Depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, ele me disse, eis que aí saem águas de debaixo do pórtico do templo. Elas saem para o oriente, porque a face da casa dá para o oriente. E as águas passavam por baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou ainda pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito do templo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Verso 6, e me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem à Campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. E o verso 9, toda criatura vivente, que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Nesse texto aqui, o profeta Ezequiel usou uma figura de linguagem para descrever o nível espiritual do templo de Deus, da igreja de Deus. Essas águas são declaradas por Jesus no livro ou no Evangelho de João como águas vivas, a água da salvação. O que representa esta figura de águas que vão crescendo em seu nível, em sua altitude? Ele viu que ele atravessou primeiramente um pequeno riacho, as águas davam pelos tornozelos. Dali a pouco um pequeno córrego, as águas davam pelos joelhos. Dali a pouco um rio, as águas davam pelos lombos, pelos ombros.
E dali a pouco era uma água abundante que saía do templo com tanto poder que ele teve que atravessar a nado. E diz que aonde essas águas que saíam da igreja de Deus, pelo poder do Espírito, adentrassem, elas sarariam, curariam. Isso é a figura de linguagem que Ezequiel usou para que quando a igreja está empoderada com o Espírito Santo e a plenitude do batismo, e as pessoas estão cheias do Espírito, quem quer que elas entrem em contato, poderão receber a salvação e então se converterão, sem mais delongas, sem mais demoras. Bom, aqui nós vemos que essas águas que fluem do templo, elas são contínuas e crescentes. Elas não são estagnadas, mas o nível de espiritualidade dessas águas vão crescendo e depois elas também são contínuas. Portanto, não é um crescimento que para em algum momento, sempre crescendo, em volume, em alcance. Como alcançar esse padrão de igreja? Como podemos nós, como membros hoje da Igreja Adventista Sétimo Dia, chamada Igreja do Povo Remanescente de Deus, ser a igreja dos sonhos de Deus? A igreja que Deus deseja para o povo remanescente. Eis a questão. O que precisamos, diz Ellen White, é o poder do Espírito Santo. Ele pode fazer por nós, note, num minuto, mais do que podemos fazer em todo o tempo falando. O Espírito Santo pode fazer pela igreja num minuto, mais do que a igreja gasta durante todo o tempo falando e pregando. Essa é a igreja dos sonhos de Deus, a igreja do povo remanescente de Deus. Como obtermos esse nível espiritual? Nós temos como igreja, irmãos, a doutrina do Espírito Santo, mas nós estamos vivendo sem o senso, a percepção da necessidade, da plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Saber a doutrina do Espírito Santo é importante, mas viver a plenitude do Espírito é o que precisamos. A igreja tem a doutrina, tem a teologia do Espírito, mas ela não vive uma vida imbuída do Espírito. Quem é o Espírito Santo? É interessante que, ao longo do cristianismo, sempre houve debates com a pessoa de Cristo e com a pessoa do Espírito Santo. Eu trouxe aqui apenas um resumo breve daquilo que foram as controvérsias pneumatológicas ao longo do tempo. Por exemplo, nos 4 primeiros séculos, logo após a morte de Cristo, a pergunta principal era: o Espírito Santo é uma pessoa ou ele é uma energia, uma força? Ele é uma personalidade ou ele é o poder que emana do Pai ou do Filho? Uma influência, uma virtude. O concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo, declarou: o Espírito Santo é uma personalidade divina, ele é uma pessoa. Depois desse concílio, lá pelo 5º século, a pergunta mudou, e as pessoas começaram a indagar: mas o Espírito Santo vem do Pai, gerado, ou procede do Filho? Quem foi que gerou esse Espírito como pessoa, para ele existir? Notem. Então, isso provocou um cisma, uma divisão no cristianismo. A Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental. Esse chamado cisma de 1054, depois de Cristo, e daí para frente, a Igreja Oriental e Ocidental nunca mais se uniram em uma só. Foi por causa do Espírito Santo que a igreja se dividiu também. E o mais irônico da história é que aquele que veio para unir os cristãos causou divisão na igreja. Então, eles declararam, os teólogos, não foi gerado do Pai nem do Filho,
Mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, é coeterna com eles, desde a eternidade. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não foi gerado em algum momento da eternidade, ele é coeterno com o Pai e com o Filho, desde os tempos imemoriais. Esta é a trindade divina. No período da Reforma, avançando um pouco mais, séculos 15 e 16, a preocupação agora foi, mas o Espírito Santo é necessário para quê? Ele é uma pessoa, ele pertence à trindade, ele é coeterno com Deus e com Jesus. Qual é a função dele? O Pai é o planejador, o grande arquiteto, o Filho foi o que falou e tudo se fez. E qual é a função do Espírito Santo? Qual é a obra magna dele? E nessa época surgiram dois baluartes, Lutero e João Calvino. Martim Lutero diz: o Espírito Santo veio para sedimentar no pecador a doutrina do Cristo por nós, e todo o sacrifício que Cristo fez pelo pecador. É Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e que vai haver um juízo. Então, Martim Lutero deu ênfase à justificação, à conversão. O Espírito Santo trabalha para me converter de pecador àquele que está em Cristo agora e se torna uma nova criatura. E João Calvino? João Calvino deu ênfase à doutrina do Espírito Santo em nós, na santificação. Disse: o Espírito o converte do pecado, da justiça e do juízo, porém para você estar na Canaã celestial, entre o já salvo e o ainda não, você pode se perder. É por isso que você precisa de uma vida toda em santificação pelo Espírito, para desenvolver a plenitude dele em sua vida. Transpondo os obstáculos nos séculos seguintes, tais como sinergismo, arminianismo, racionalismo, existencialismo, o Espírito Santo chega ao século 21, ao nosso século, sendo exaltado pelos cristãos como o único agente capaz de unir os verdadeiros filhos de Deus na terra. Curioso é, porém, observar que todo o movimento religioso desenvolve excessos ou extremos, e assim aconteceu com o Espírito Santo e com entendimento sobre ele também. Por exemplo, as igrejas evangélicas pentecostais, no século 21, a ênfase está nos dons do Espírito. Curas, milagres, línguas, que ninguém pode entender. Nas igrejas protestantes e católicas, o grande interesse é pelo movimento carismático, o neopentecostalismo, o que o Espírito Santo pode realizar. A evidência de que eu tenho a plenitude do Espírito é quando eu vivo uma vida na emoção, na experiência emotiva e não racional, mas apenas sensorial. Entretanto, pela graça de Deus, irmãos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Espírito Santo é destacado como a solução evangelística para concluir a obra de Deus na terra. Sem a chuva serôdia, sem o alto clamor, em meio à perseguição dos últimos dias, sem a sacudidura, sem o poder individual do Espírito Santo na vida de cada um de nós, cheios do Espírito, não poderemos dar a última mensagem ao mundo. A mensagem do terceiro anjo só será possível pelo poder do Espírito Santo no crente e na igreja remanescente que Deus escolheu para restaurar a verdade nesta terra. Portanto, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, ele é coeterno, ele existe desde a eternidade, ele não é uma força, não é energia, e ele é chamado o outro Consolador. Portanto, o Espírito Santo é a solução para a conclusão da obra de Deus nessa terra. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, acompanhe comigo aí, Atos capítulo 4, versículo 31, nos traz algo interessante na experiência dos primeiros pregadores, dos primeiros apóstolos, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você já conhece esse texto? Diz aqui então que Pedro e João estavam indo
para o templo orar. Ali encontraram um paralítico à porta do templo, e Pedro então disse a ele que não tinha ouro nem prata, mas em nome de Jesus que ele se levantasse, e então o paralítico levantou, e eles aqui no capítulo 3, saem dali cheios de poder pela cura daquele paralítico e também aclamados pela multidão que nunca vira tal coisa. Pedro faz um discurso no templo, e daí depois a igreja está em oração por eles e pelo evangelho, e no verso 23 em diante do capítulo 4, diz que depois que eles foram soltos da prisão, eles então foram encontrar aqueles irmãos que estavam orando, estavam em vigília, buscando o poder do Espírito e orando pelos apóstolos que estavam sendo perseguidos, por se tornaram famosos, faziam curas, milagres, tinham o poder, a plenitude do Espírito. E o verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Bem, aqui está a expressão que nós queremos destacar no estudo dessa noite, estamos fazendo, cheios do Espírito, como ser uma igreja plena do Espírito, como ser um cristão cheio, com o batismo do Espírito Santo. Um cristão que agora fale com intrepidez, com ousadia, com coragem. É isso que quer dizer uma pessoa intrépida, é algo que tem coragem, é alguém que tem ousadia, é alguém que não teme, não se envergonha daquilo que professa e de falar do Evangelho de Deus. Aqui menciona que depois que eles oraram, mesmo em perseguição, eles falaram com intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo veio e encheu a igreja apostólica de poder, houve ousadia, coragem para pregar o Evangelho. E hoje, como está a igreja? É curioso o fato de que algumas vezes a gente ouve uma história, mas nós achamos que, isso é ilustração, mas houve uma história real que aconteceu com uma de nossas igrejas em uma cidade do interior, de algum estado aqui do Brasil. A igreja em determinado momento pegou fogo, mas pegou fogo literalmente no edifício da igreja. E os vizinhos então vieram correndo, surpreendidos por aquele acontecimento, aquele fogo, aquela tragédia, para ver se apagavam as chamas da igreja. E todos começaram a vir com baldes e panelas, e jogando água, quanto podiam, para apagar o fogo. E quando o fogo foi mais ou menos controlado, já havia queimado boa parte da igreja, os vizinhos estavam cansados, eles sentaram à beira da sarjeta ali, e o pastor estava entre eles, ofegante, suado, sujo. Os diáconos, os anciãos estavam ali também, todos cheios de cinzas. E um dos vizinhos disse assim para aquele pastor: pastor, interessante, eu moro aqui há 30 anos do lado da sua igreja, mas é a primeira vez que eu a vejo pegando fogo. Isso deve trazer para nós um sentido de, muitas vezes, frustração, decepção, porque a igreja não é vista pegando fogo do Espírito Santo, mas ela é vista às vezes pegando fogo no edifício. Não é isso que Deus quer, porque edifício nada mais é do que um local de reunião. Deus quer que sejamos cheios do fogo do Espírito Santo. Pastor, moro aqui há 30 anos, é a primeira vez que eu vejo a sua igreja pegando fogo. Amigos, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 em diante, todos conhecemos, não é, irmãos? A experiência do Pentecoste. Os discípulos passaram 40 dias orando, buscando, jejuando, fazendo vigílias, tinham tudo ali em comum, estavam unidos no mesmo sentido e objetivo: buscar poder para pregar a palavra, para fazer a igreja de Deus pegar fogo literalmente no primeiro século. E o que aconteceu? Veio línguas como de fogo, pousou sobre os discípulos, e Atos 2 diz que eles começaram a falar idiomas que eles jamais haviam falado.
E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que depois dessa experiência, a língua dos discípulos e a linguagem deles era pura, simples e acurada. Falassem eles no idioma materno ou na língua adquirida. Esse é o texto de Ellen White. A língua dos discípulos, a linguagem, passou a ser pura, simples e acurada pelo poder do Espírito Santo. Falassem eles na língua materna ou no idioma adquirido. Ou seja, eles não perderam aquele idioma que lhes foi dado. Nós não sabemos qual discípulo ficou com qual idioma ou idiomas, mas o fato é de que a Bíblia menciona em Atos 2 que houve uma grande confusão, porque Pedro estava pregando aqui, e então 5 discípulos de um lado e os outros discípulos do outro, estavam traduzindo, cada um no idioma das nações ali reunidas, frígios, panfílios, gregos, cretenses, cidadãos sirineus, todos estavam ali, árabes, vários idiomas. Era a grande festa do Pentecoste, e as pessoas afluíam para Jerusalém, a fim de degustar a culinária judaica, estar ali em meio aos festejos cerimoniais. Eles iam para aquele evento, e Deus aproveitou aquela oportunidade para dotar momentaneamente os seus discípulos com capacidade de Pedro pregar, cada um dos discípulos traduzir o que ele havia pregado, ou estava pregando em seu idioma dado, um para o árabe, outro para o grego, outro para o sirineu, outro para o cretense, outro para o frígio, e assim sucessivamente. Por isso houve grande confusão, porque as pessoas começaram a se movimentar. Quem está falando no meu idioma? Deixa eu procurar. Quem está falando aqui na minha língua? Deixa eu ficar em frente. E eles foram se posicionando, e o evangelho foi pregado. Portanto, o dom não foi no ouvir, o dom foi no falar. E a linguagem dali para frente foi simples, acurada, com o poder do Espírito Santo, de uma maneira espetacular. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, menciona que depois desses dias, todos nós seríamos revestidos da chuva serôdia, com o poder do Espírito Santo, para dar o último clamor ao mundo. E então, cheios e plenos do Espírito Santo, diz que os jovens, os idosos, teriam sonhos e visões. E Ellen White complementa que até as crianças pregarão, e milhares se converterão num sermão de uma criança, quando a igreja tiver a chuva serôdia e o derramamento pleno do Espírito Santo. Portanto, o Pentecostes foi a chuva temporã, e grande foi o seu poder, mas maior ainda e mais abundante será a chuva serôdia, para a terminação da obra de Deus e a colheita final nessa terra. Em Jerusalém, como em Israel, 2 chuvas eram muito características. A primeira caía para fazer germinar o grão, e normalmente essa chuva caía no outono. E essa chuva do outono caía aproximadamente no mês de setembro, outubro nosso aqui. Eles plantavam, e agora para que o grãozinho germinasse e crescesse, precisava chuva. E ela chovia 2 semanas, mas era uma chuva leve, por isso chamada temporã. A chuva inicial, temporã. E aquele grão germinava, por isso no Pentecostes foi a chuva temporã, para germinar o cristianismo que acabara de ser plantado por Jesus Cristo. Mas a outra chuva, que vinha durante 6 semanas de forma torrencial e abundante, caía ali pelo mês de março, abril do nosso calendário. E essa chuva servia para amadurecer o grão, porque depois que chovia 6 semanas a fio, o sol saía causticante, o sol da primavera, verão, e então amadurecia o grão rapidamente para a colheita. Nós tivemos a chuva serôdia no Pentecostes, mas agora nós estamos aguardando a chuva serôdia. Nós tivemos a chuva temporã no Pentecostes,
e agora estamos aguardando a serôdia para a terminação da obra de Deus. E é por isso que precisamos da plenitude do Espírito Santo. Os apóstolos e os 70 escolhidos por Deus, eles pregaram antes do Pentecoste. Vários sermões, muitos sermões, mas nenhum foi tão poderoso como o único sermão de Pedro, que após o Espírito Santo descer naquele dia, converteu quase 3.000 pessoas. Assim a igreja hoje, a igreja também prega, tem seus métodos, tem suas campanhas, tem seus planos, tem a sua evangelização, mas com o poder do Espírito Santo, ela pode fazer num minuto aquilo que passa o tempo todo falando sem esse poder. Veja, não foram os argumentos lógicos de Pedro, não foi a sabedoria, não foi a retórica, não foi a eloquência de Pedro que converteu quase 3.000 pessoas. Ellen White menciona que ao descer o Espírito Santo do Pentecoste, como chuva temporã, a chuva serôdia vai ser mais abundante para assinalar a finalização da obra de Deus, tanto quanto foi o seu início. Irmãos queridos, reflitamos aqui nesse momento entre Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2. Entre a chuva temporã e aquilo que a igreja precisa para o tempo do fim. A igreja deve volver ao Pentecoste, antes do Pentecoste voltar para a igreja. Se a igreja não volver ao sentimento pré-Pentecoste, para que o Espírito Santo seja derramado, e tenhamos novamente esse poder e a plenitude, e saiamos cheios do Espírito, o Pentecoste não vai voltar para a igreja. Líderes, pastores, membros, talentos, dons, métodos, manuais, tudo isso é maquinaria morta, a menos que seja vitalizado e tornado eficaz pelo Espírito do Pentecoste. Pastores, membros, líderes, requerimentos, requisitos, praxes e manuais, tudo é maquinaria morta, a menos que seja vitalizado pelo Espírito do Pentecoste. Na igreja, como no mundo, tudo é pressa, tudo é velocidade, tudo é pressão, e como tem pressão. Somos tão ocupados que não temos tempo para o que é mais necessário. Enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja. No século XIII, houve a carta do Papa da época a um grande e famoso teólogo. O nome desse teólogo era Tomás de Aquino. E nessa carta, do 13º século, lá pelo ano 1200 e pouco, o Papa escreveu o seguinte a Tomás de Aquino: o Vaticano tem abundância de provisão financeira, temos ricos edifícios, colégios e provisões para muitas décadas. Não podemos, ó Tomás, dizer como Pedro ao paralítico, não temos ouro nem prata. Dali a alguns dias, Tomás de Aquino respondeu ao Papa, e nessa carta ele colocou o seguinte: Sua Santidade, o Papa, é fato, isto é verdade. Não podemos dizer que não temos ouro nem prata, mas também não podemos dizer como Pedro, em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda, porque não temos o mesmo poder. Essa é a igreja hoje. Às vezes nós nos alicerçamos em quantos colégios temos, em quantas instituições temos, em quantos pastores, em quantos centros médicos, em quantas fábricas de alimento. Isso tudo é importante para pregar o Evangelho, mas sem o Espírito do Pentecoste, isso é maquinaria morta. Nós não temos o poder para chegar a uma mãe que clama
pelo Filho aidético e dizer, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, seu filho será transformado agora com esta oração. Nós não temos poder para chegar em alguém que tem câncer e dizer, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, teu câncer será curado, segundo a vontade de Deus. A igreja vai como uma maquinaria morta, usando os métodos, os equipamentos e tudo que lhe é fornecido, mas sem o poder do Espírito Santo ela alcança muito pouco. Muito pouco. Por outro lado, individualmente também precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque como houve um Pentecoste histórico, também existe o Pentecoste pessoal. Quando somos batizados, cada novo dia com o Espírito Santo, o Pentecoste pessoal está acontecendo em minha vida, está acontecendo em sua vida, meu irmão. O Pentecoste histórico foi aquele Pentecoste global necessário naquele momento para germinar o cristianismo, a chuva temporã. Mas agora nós precisamos de um Pentecoste individual, cada dia, para que somada a experiência de um e de outro, nessa globalidade espiritual, a igreja proclame o alto clamor, com a chuva serôdia, e então possamos ver Jesus realmente voltar. Como podemos saber se estamos cheios do Espírito? Qual é a indicação de que um cristão tem a plenitude do Espírito Santo? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Por exemplo, e a igreja? Como saber se a igreja está preparada para receber a chuva serôdia? Qual é o momento que ela está preparada e a chuva descerá? Bom, a doutrina dos evangélicos pentecostais e neopentecostais diz que o batismo do Espírito Santo tem como base evidências na vida do pentecostal, do evangélico. Quais são essas evidências que eles advogam? Falar línguas estranhas, fazer curas e milagres. Aí você tem o batismo do Espírito Santo. E a igreja está com o Espírito Santo. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o batismo do Espírito Santo é uma condição que o cristão chega pelo poder do Espírito, pela submissão ao Espírito. Não é uma evidência, mas é uma condição de espiritualidade. Na realidade, pentecostais e evangélicos erram ao dizer que o batismo do Espírito Santo é algo posterior à conversão. Eles dizem, quando você é batizado e convertido, você é batizado nas águas, porque aceitou Jesus Cristo. Mas quando você falar línguas, fizer curas e milagres, e expulsar demônios, você foi batizado no Espírito. Então eles separam o batismo da água com o batismo no Espírito, como uma condição e experiência posterior ao batismo nas águas. Mas se o Espírito Santo é que vem a mim para me convencer do pecado primeiramente, da justiça de Cristo e do juízo, é lógico que eu recebo o Espírito Santo antes de me converter e não após a minha conversão, porque é o Espírito que me faz aceitar a Cristo, reconhecer minha pecaminosidade e aceitar ser batizado. O que o pentecostal chama de batismo no Espírito, nós chamamos de plenitude no Espírito. É apenas uma confusão de terminologia, de semântica. Para eles, o batismo na água é primeiro, depois é que eu recebo o Espírito Santo, e tem pessoas que jamais receberão, porque não falam línguas, não fazem curas, fazem milagres. Você não recebeu o Espírito Santo ainda, irmão. Mas o Espírito Santo já veio a você antes de você se converter, estará com você na santificação, e até que Cristo volte, você precisará se encher da plenitude do Espírito Santo. Portanto, a doutrina evangélica pentecostal e neopentecostal, que tem como base o batismo no Espírito como evidência, não é bíblica.
não é bíblica, é muito diferente da doutrina bíblica. Nós, na realidade, quando recebemos o Espírito Santo, ele trabalha para um modo de vida operante, totalmente diferente, de termos uma evidência estática, uma evidência sensorial, emotiva, porque a fé deve ser racional, não somente fundamentada em experiências emotivas passageiras. Então, naquela efusão, naquela música, naquela gritaria e algaravia de aleluia, de glória, de aleluia ao Senhor, aquilo vai entrando num estágio alfa, e o indivíduo, tomado por uma possessão, começa a achar que ele está pleno do Espírito Santo, e falar línguas totalmente estranhas, línguas que nós jamais conhecemos, não são idiomas, como falaram os discípulos no Pentecoste. Os pentecostais confundem o batismo do Espírito Santo com estar cheio do Espírito Santo. As Escrituras nos ensinam, no entanto, que os cristãos necessitam esperar pelo batismo do Espírito Santo para gozar a plenitude do Espírito Santo? Não, as Escrituras não nos ensinam isso. Na realidade, nós o recebemos antes, como eu mencionei. Mas, queridos irmãos, qual é o ensino da Bíblia? Veja só, o fato de todos os cristãos terem sido batizados no Espírito, não quer dizer que todos os cristãos sempre estarão inteiramente submissos ao Espírito. Ou seja, não é porque no batismo e na minha conversão eu recebi o Espírito Santo como penhor, como selo, que eu agora já estou salvo para a Canaã celestial, e que eu não vou mais cair da graça. Porque uma vez salvo, não é salvo para sempre, como dizem os protestantes fundamentalistas. Porque eu estou salvo daquilo que Deus chama de culpa do pecado. Mas eu preciso estar sendo salvo cada dia do poder do pecado, santificação. E finalmente eu serei salvo da presença do pecado. Portanto, salvação não é um ponto e pronto. Salvação é um processo. É por isso a necessidade do Espírito Santo diariamente na vida do cristão, para me ajudar a preparar para a Canaã celestial o meu caráter, o meu coração, a minha vida. Portanto, o fato de eu ter recebido o Espírito Santo não me assegura o direito à eternidade. Mas se eu viver com Ele, eu estou sendo candidato à Canaã celestial cada dia. É possível que eu possa andar com o Espírito Santo, ler a palavra, frequentar a igreja, mas não ter a plenitude do Espírito. É possível cristãos em que o Espírito Santo habita, entristecerem o Espírito de Deus. Efésios 4:30 diz: mas não entristeçais o Espírito Santo, para o qual fostes selados, o Espírito Santo da promessa. Não entristeçais. E há coisas na vida de um crente convertido que entristecem o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o Novo Testamento ensina que o Espírito Santo habita neles, mas nem todos os cristãos continuam cheios do Espírito, ou inteiramente submissos ao Espírito. Esta distinção também parece ter fundamento no espírito de profecia. Numa de suas cartas, em 1890, Ellen White escreveu: entretanto, um enchimento do Espírito para toda a vida não é suficiente. Ela fala da necessidade de um batismo diário nessa carta, de uma diária submissão, de uma vitória diária sobre o pecado, através de um diário batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que o Espírito é uma força, é uma virtude do Pai ou do Filho. E então, em algum momento da minha vida, eu leio bastante a Bíblia, eu vou à vigília, eu comungo com Deus, eu oro, eu me santifico, eu faço jejum, e eu tenho metade do meu tanque cheio do Espírito. Depois, um pouco mais, eu pequei,
E esse nível de combustível do Espírito Santo foi para 1/4 no meu tanque de santificação. E agora eu estou pleno do Espírito, o tanque está cheio do Espírito Santo. Não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um fluido. E se o Espírito Santo é uma pessoa, ele não pode vir em partes na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo desde antes da minha conversão. Ele já veio a mim, ele me fez converter. Eu estou em Cristo, mas agora usar a plenitude dele é que é a questão cada dia em minha vida. E eu posso estar cheio em algum momento do meu cristianismo, e em outro momento estar vazio da plenitude do Espírito. Ele vem como pessoa, mas ele não é um fluido para vir em partes. Portanto, essa distinção é mostrada em Ellen White. Ela diz: um enchimento somente do Espírito Santo não é suficiente para a vida toda. É necessário, cada dia, cada momento, usar a plenitude, o poder total dele que está em você. Cristo foi um exemplo disto, quando esteve na terra. Ele recebia constantemente do Pai poder do Espírito para as demandas do seu dia a dia. Depois de passar horas com Deus, de orar de madrugada, até que amanhecesse o dia, ele então saía para suas tarefas cotidianas, para os seus embates. E ele era dotado desse poder. Cotidianamente, diariamente, recebia novo batismo do Espírito Santo. Ele é o nosso modelo. Em Parábolas de Jesus, menciona Ellen White que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Entretanto, diariamente recebia novo batismo do Espírito. Ele, que era Cristo, o Filho de Deus, precisava comungar diariamente com o Pai, para se santificar para as demandas do seu ministério, quanto mais nós precisamos também. E ela diz: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Portanto, os cristãos devem procurar não por uma experiência isolada do batismo do Espírito, depois da conversão, mas antes devem permitir que o Espírito os guie cada dia mais completamente para estar cheios dele. O que as Escrituras ensinam sobre a questão de sermos cheios do Espírito? A expressão aparece no Novo Testamento em Efésios 5, verso 18. Efésios 5, verso 18. E nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da igreja de Éfeso, ele está fazendo uma comparação entre as dissoluções e pecados da vida e a pessoa que se consagra com o poder do Espírito Santo nela, e tem a plenitude do Espírito em sua vida. E quando chega ao versículo 18, Efésios 5, 18, ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui parece que a ordem é para que nós busquemos o enchimento do Espírito por nós mesmos, numa primeira leitura. Mas há 3 fatos a serem considerados aqui. Primeiro deles, estar cheio do Espírito Santo, ou encher-se do Espírito Santo, se refere a uma experiência momentânea, que qualifica alguém para uma determinada tarefa que Deus quer. Foi assim no Pentecoste. Êxodo 31 menciona que Deus escolheu os filhos de Bezalel e encheu-os do Espírito Santo, para que eles fossem artífices em utensílios para o santuário, utensílios de prata, ouro e bronze. Eles eram da tribo de Judá, os filhos de Bezalel. Então Deus os separou e dotou-os. Veja, não foram eles que se encheram do Espírito, mas Deus os encheu do Espírito, para uma determinada e momentânea tarefa: construir e fabricar os utensílios sagrados do santuário.
Também foi assim no Pentecostes, mas não é essa experiência com todos nós. Às vezes Deus não nos enche para um momento com o Espírito Santo, para uma tarefa, mas enche outro irmão ao nosso lado. Segunda questão do enchei-vos do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito é empregada para descrever certos tipos de pessoas. Quando um pastor mudou-se para uma cidadezinha do interior, ele chegou lá, naquela época que não havia o WhatsApp, nem o Waze, nem Google Maps, e ele tinha que procurar o primeiro ancião, e a associação não lhe deu o endereço do primeiro ancião. Ele queria, então ele só sabia que o ancião morava em determinado bairro, e ele chegou no mercadinho, um mercadinho pequeno ali, daquele bairro, e disse assim: vocês conhecem o irmão João Anselmo de Souza? E o dono do supermercadinho abriu um sorriso e disse assim: o homem de Deus? Ele mora naquela casinha bege ali, na segunda rua à direita. Ele disse: o homem de Deus? Ele mora ali. Veja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, esse cheio do Espírito passa a ser um adjetivo. Aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um jovem de Deus. Aquele povo é de Deus. Portanto, cheio do Espírito Santo também descreve adjetivamente certos tipos de cristãos. Ele é cheio do Espírito. Em terceiro lugar, e mais aqui ainda, nós podemos ainda falar, mas aqui nós teríamos Jesus, estava cheio do Espírito. Os diáconos da igreja primitiva eram homens cheios do Espírito, por isso foram escolhidos. Estevão estava cheio do Espírito. Barnabé foi cheio do Espírito. Portanto, não é uma habilitação momentânea. Há pessoas que estão cheias do Espírito, não somente para uma tarefa, mas no decorrer da sua vida, são homens e mulheres de Deus. Em terceiro lugar, o Novo Testamento fala que estar cheio do Espírito, no grego aqui está no imperfeito, isso significa sede continuamente cheios do Espírito, mas não eu buscar estar cheio do Espírito, mas procurar estar continuamente cheio do Espírito. No original grego, pleroein, sede continuamente, é um presente contínuo. Sede continuamente cheios do Espírito. Isso daí quer dizer que Deus, Ele tem sobre o cristão a posse, a possessão, e Ele dá o Espírito Santo como possessão. Não eu que tenho condições de ser tão santo e tão consagrado que agora eu estou na plenitude do Espírito. Resumindo, podemos dizer que o ensino do Novo Testamento e da Bíblia sobre o ser cheio do Espírito envolve 3 tipos de experiência. Um cristão pode, em certas ocasiões, pedir por um específico revestir do Espírito para qualificá-lo para uma tarefa específica. Nosso alvo deve ser levar uma vida tal que aqueles que nos observam venham a nos descrever como homens e mulheres cheios do Espírito. E terceiro, nós todos devemos contínua e crescentemente ser enchidos com o Espírito. Em Efésios 5:18, Paulo está fazendo um paralelo em antagonismo, contrapondo a pessoa que está embriagada, está cheia de uma bebida alcoólica, desnorteada, com o cristão que deve estar cheio do Espírito na sua vida, e não desnorteado, mas orientado por Ele, em santificação para cumprir a vontade de Deus. Portanto, em cheios do Espírito, devemos notar 3 coisas do que significa pleroein. Primeiro, enchei-vos está no plural, portanto, sede todos, sejam vocês cheios do Espírito. Não é um privilégio reservado para alguns, mas para todos os cristãos, está no plural. Sejam vocês todos cheios do Espírito. Segundo, o verbo enchei-vos está no tempo presente. Não no passado ou no futuro, está no presente. E no tempo grego descreve uma ação contínua, como eu disse. Sede continuamente cheios do Espírito Santo. Indica uma contínua apropriação de Deus, dos seus filhos.
É, na verdade, um desafio de uma vida inteira, o desafio de cada dia. Terceiro, o verbo enchei-vos está na voz passiva no original. O pensamento é: deixai o Espírito Santo encher-vos. Deixem o Espírito Santo vos encher. É isso que está dizendo. Como? Como eu vou deixar o Espírito Santo me encher? Não fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. E quais são as coisas que entristecem? Nós não poderíamos terminar e encerrar a mensagem sem dizer as coisas que entristecem a Deus, e porque a igreja não está plena do Espírito Santo para receber a chuva serôdia. Primeira delas, divertimentos que são impróprios têm entristecido o Espírito de Deus. Segundo, cristãos que não são sinceros de coração e não vivem a verdade, mas vivem uma capa de cristão. Terceiro, não controlar a imaginação e dar asas a ela a coisas que desagradam a Deus. Quarto, a falta de cooperação entre obreiros da obra de Deus. Quinto, o relaxamento na observância do sábado, o dia do Senhor. Sexto, casamento dos filhos de Deus com pessoas infiéis. Tem trazido tristeza ao coração de Deus. Rivalidade entre instituições. E, finalmente, observações severas e sarcásticas. Todas essas coisas que entristecem o Espírito de Deus estão, de uma maneira ou de outra, dificultando a descida do Espírito Santo para a terminação da obra aqui nessa terra. Ellen White diz assim: se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, porque nós não apreciamos como deveríamos apreciar. Se todos desejássemos e buscássemos, Deus nos encheria com o seu Santo Espírito. E certa vez a história de um garotinho que, junto com os demais da sua classe, foi visitar um museu de locomotivas. Havia muitas naquele museu, mas uma das que mais chamou a atenção do pequeno Pedrinho, de 9 anos de idade, foi a Maria Fumaça. Ela estava parada ali, um ferro bruto, pesado, uma armadura na locomotiva, que aquilo é inamovível, se a combustão na sua caldeira não estivesse com lenha pegando fogo. Ela não podia se movimentar, rodas de ferro, muito pesado. Mas ao chegar perto da locomotiva, a Maria Fumaça, que a mamãe tanto contava nas historinhas infantis, Pedrinho leu na placa, e um cordão roxo separava o menino da locomotiva: não entre, não suba, não toque na locomotiva. Mas você sabe como é criança. Ele não se conteve, e ele deu uma olhada para um lado, para outro, viu que a professora avançou com os demais companheiros de classe para outro lugar do museu. E ele ficou sozinho ali, perto da locomotiva. Era um sonho ver a Maria Fumaça. E ele então subiu e começou a mexer nos comandos da Maria Fumaça. E ele mexeu em sua direção de ferro. Ele mexeu em sua manivela. Ele viu ali os instrumentos antigos, muitos sem ponteiros ainda. Ele abriu a caldeira. E de repente, quando ele olhou para o lado assustado, o guarda do museu estava ali. E o menino então, com os olhinhos arregalados, tremendo de medo agora, que ia levar uma bronca, ou iria ser expulso do museu pelo guarda, pelo vigia. Antes que ele falasse qualquer coisa, o guarda olhou para ele com um sorriso, quebrando o gelo, e disse: você gostou de brincar na locomotiva? Ele disse sim. E o guarda disse mais: olha, você pode mexer em tudo aí que você quiser. E o garoto olhou mais espantado ainda e respondeu: posso?
Sim, você pode mexer no que você desejar. Em todos os comandos, aperte os pedais, vire a alavanca da direção. Você pode fazer o que quiser, ela não vai sair do lugar. E Pedrinho fez a pergunta, não é? Por quê? Ele disse, porque ela não tem fogo. E se ela não tiver fogo, ela não vai sair do lugar. Irmãos, enquanto a igreja for maquinaria morta, nós não vamos sair do lugar. Enquanto a nossa vida for algo sem sentido, e não for revitalizada por uma verdadeira reforma e reavivamento, nós não vamos sair do lugar. Porque nós não temos fogo, o fogo do Espírito Santo. Queira Deus que a chuva serôdia venha, que você, após essa vigília, possa reconsagrar-se a Deus, clamar, pedir, jejuar, chorar pelo Espírito de Deus, a fim de que sejamos reconhecidos como homens e mulheres do Senhor nessa terra. Amém.